Olá, nossa coluna está de volta hoje para falar um assunto extremamente importante, técnico, e eu vou começar o programa falando uma frase do Aristóteles. Aquele que age com sabedoria considera não apenas o fim, mas os meios, pois diferentes caminhos podem levar ao mesmo objetivo, desde que guiado pela razão. Hoje eu estou com dois colegas, dois especialistas, que a gente vai discutir um pouquinho sobre uma técnica que está chegando e, na verdade, já chegou, né? Então, uma técnica que o mundo inteiro faz. Apresenta pra gente, Gi, esses nossos amigos. Claro, Zé. Dr. Michael Minsu e Dr. Ian Bustorff. É isso? Exatamente. Certinho? Perfeito. Meninos, muito obrigada pela presença. Eles, assim como você, eles são ortopedistas e cirurgiões de coluna. Isso. Muito obrigado pelo convite, Zé. Muito obrigado pelo convite, Gi. É um prazer estar aqui no nosso Coluna com vocês. E é para discutir esses temas, né? Novos, né? Atualizações que aparecem e mudança sempre acontece, né? Na nossa área, principalmente na nossa área de coluna. Então, acho que vai ser uma discussão bem legal. Gi, José, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aqui desse tema aqui que é super importante, né? Endoscopia da coluna e novas atualizações aqui pra gente, né? Não só para os colegas, mas também para os pacientes, né? Aparecer novas oportunidades de novas técnicas, principalmente fusão endoscópica, que é algo que é novo aqui no Brasil, vai trazer bons resultados aí no pós-operatório dos pacientes. Eu queria, antes da gente começar esse assunto tão técnico, saber como é que vocês se conheceram. Ah, sim. Eu conheci o Ian. Acho que as coisas na vida, elas acontecem de certo acaso, destino, a gente chama o que for, né? Mas eu conheci o Ian quando eu estava trabalhando já depois de terminar minha residência em coluna. E eu conheci o Ian que eu estava de residente, né? Eventualmente no lugar que eu estava trabalhando. E quando eu conheci o Ian, entrava em algumas cirurgias com ele, assim, mas o contato era mínimo. Só que aí o Ian, quando eu já estava pensando em morar um tempo fora, aí o Ian veio e perguntou pra mim, Minsu, tudo bom? Também tem um plano de estudar fora, o que você acha? E a gente foi amadurecendo essa ideia. Aí eu fui antes, fiquei lá 1 ano, depois o Ian veio também, acompanhou comigo, né? Teve essa longa jornada na Coreia e lá a gente se aproximou mais, bem mais, né? O Ian virou um parceiro de vida. Sim. O Minsu, cara, era aquele cara lá, né? Ele fazia parte de uma equipe que eu rodei junto lá no Salvalos. E eu entrava com o Minsu, era o cara que era parceiro, deixava operar junto ali. A gente fez essa conexão breve ali, por pouco tempo, né, Minsu? Aqueles 2 meses. E aí apareceu essa oportunidade de ir pra Coreia, e eu sabia que o Minsu já estava lá. Então ele foi um cara que me guiou bastante, assim, no direcionamento para onde ir, né? Para quais cirurgiões seria interessante visitar para ter uma vivência aí mais abrangente aí da endoscopia. Então, cara que a gente acabou se conectando ainda mais lá em Pohang, né? Isso. Cidadezinha minúscula na Coreia, onde ninguém falava inglês, né? Assim, era o cara que me salvava a falar dos perrengues, né? Vários perrengues, né? Vários Foi perrengues. padrinho do Ian das aventuras da Coreia. Foi muito legal, foi muito bom. Legal, Gi, aqui eles estão falando que eles foram beber da fonte, né? E hoje a gente tem 2 grandes escolas, né, de endoscopia, para situar as pessoas que estão em casa. Então, a Coreia do Sul é onde eles foram beber, é onde indiretamente eu bebi também. Então, eu acompanhei o Davi Delcurto, um amigão, e ele também foi beber de lá, e a Alemanha também. E vocês foram lá ver de perto o que está acontecendo. Traz pra gente esse cenário Coreia do Sul e o Brasil, onde a gente tá nesse patamar? Então, quando eu fui para a Coreia, o primeiro motivo, na verdade, que me levou aí foi olhando as referências que a gente tinha como Davi, como Guilherme Meyer, né, que foi uma das pessoas que me orientou para ir para a Coreia e tentar entender assim, eu também quero aprender da forma que eles aprenderam. E fazia sentido até pela minha etnia, né? Meus 2 pais são coreanos, meus pais estavam na beira da aposentadoria. Eu falei, não, eu tenho que aprender a falar coreano um pouco melhor. Então foi de encontro também, não só uma busca profissional, mas por identidade também, que eu acabei tendo lá nessa viagem de quase 3 anos lá na Coreia. E o que eu senti lá a respeito de coluna, conforme eu fui entendendo mais, melhorando a minha formação, principalmente em cirurgia minimamente invasiva e endoscopia de coluna, foi que a Coreia já passou por algumas etapas que o Brasil iria passar, né? Então foi esse cenário que eu encontrei. Quando eu cheguei lá em 2021,
ainda era a época da pandemia, então as coisas estavam um pouco restritas, até o acesso das pessoas que estavam dentro do país. Pelo fato de eu ter a cidadania coreana, isso facilitou na minha entrada. Mas a parte científica estava um pouco estagnada, estava um pouco parada. Só que no momento que a pandemia acabou, aí eu vi uma mudança, principalmente no perfil de como os cirurgiões aprendem endoscopia de coluna na Coreia. Aí eu pensei, pô, isso vai acontecer no Brasil com certeza. É só uma questão de timing e entender que essa mudança vai ser gradual e preparar para que essa mudança aconteça também. Você vê que a cirurgia biportal, na verdade, a gente fala em novidade, né? Fala que é algo novo aqui no Brasil, mas na verdade já alguns colegas vêm fazendo a cirurgia biportal, né? Desde 2019, né? Mas ainda não era uma técnica muito conhecida e a gente, assim, tem visto, né? A gente, depois que chegou aqui esse ano, que boa parte das empresas que forneciam material ainda não estavam bem preparadas para fornecer o material mais adequado. E, cara, esse ano foi um boom, né? A gente viu que de janeiro, fevereiro para cá, desde que eu voltei da Coreia, que, assim, vem crescendo cada vez mais a busca, né, pelos cirurgiões para aprender a cirurgia biportal. E é uma técnica que, cara, a curva de aprendizado é muito mais rápida do que uma cirurgia uniportal, né? É uma cirurgia muito mais próxima de uma microcirurgia do que uma cirurgia uniportal. E para quem está assistindo a gente e não sabe o que é uma cirurgia biportal, A cirurgia biportal, basicamente, a diferença da uni para biportal é exatamente o que o nome diz, né? A quantidade de portais que você faz para realizar a cirurgia. Enquanto uma cirurgia uniportal, você utiliza um portal, né? Você faz uma incisão de aproximadamente 0,8, 1 centímetro. Você, na cirurgia biportal, faz 2 incisões. Mas aí o paciente pensa, né? Ou então o próprio colega cirurgião, mas por que fazer 2 incisões se eu posso fazer uma? Existem algumas patologias, né, que a gente consegue ter uma vantagem na cirurgia biportal. Né? Imagina que uma cirurgia de artrodese, você colocar parafuso na coluna do paciente com cage. A dificuldade de você fazer uma cirurgia uniportal é imensa. A curva de aprendizado é muito longa. Quanto você fazer uma cirurgia biportal, a curva de aprendizado é muito menor e o benefício que o paciente recebe é astronômico, entendeu? Muito menos lesão tecidual, muito menos dor pós-operatória, muito menos sangramento. Então, tem essas vantagens, né? Pacientes idosos com múltiplos níveis que merecem ser abordados, né? Paciente, imagina, vai fazer 3, 4 níveis ali em uma cirurgia aberta. Você não vai fazer uma cirurgia uniportal 4 níveis, mas numa cirurgia biportal, você tem essa possibilidade. Sim. Com relação à técnica cirúrgica, é assim. Então, para quem está em casa, a gente está falando de cortes pequenininhos. Isso. E uma mão, em um desses buraquinhos, a gente vai entrar com uma câmera. Perfeito. E o outro instrumental. Perfeito. Como que funciona na prática quando a gente está operando do lado direito, esquerdo? Muda isso? Muda um pouco. Tem uma preferência, na verdade, pelos destros usarem o lado esquerdo e os canhotos do lado direito do paciente. Mas isso não impede, porque é do cirurgião fazer a cirurgia do outro lado, né? Então, do lado que não seria, teoricamente, o melhor lado para ele operar. Isso porque existem formas e locais onde você mira para fazer sua incisão baseado na anatomia do paciente, para que você consiga fazer o trabalho que precisa ser desempenhado lá. Então, a cirurgia biportal, ela precisa também fazer as 2 incisões e você consegue desenvolver lá dentro um pouco melhor do que até a própria cirurgia uniportal, pelo fato de que o grande número de instrumentais que você tem numa cirurgia aberta, ele pode ser utilizado dentro da biportal. Isso acaba sendo uma ferramenta muito poderosa, né? Porque o cirurgião consegue ter várias formas de atacar o mesmo problema, né? E formas diferentes, baseadas na preferência naquela experiência que o cirurgião tem. Então, isso do lado é bem interessante você ter comentado. Majoritariamente, a indicação, né, da cirurgia biportal, eu acredito que para o Brasil vai ser majoritariamente para estenoses do canal vertebral. Então, na verdade, não importa se você está operando do lado esquerdo ou direito para o paciente, porque a descompressão você vai conseguir atingir de forma equivalente dos 2 lados. Mas para o cirurgião, se você é um cirurgião destro, imagina que a sua mão dominante, ela estando na posição caudal do paciente, você vai ter
além de uma visualização melhor da lâmina cranial na hora da descompressão. O próprio Kerrison, quando você está comendo, você vai comer ele para cima. Imagina você operando do lado contrário, você como destro, operando do lado direito, você vai estar comendo o Kerrison com a mão invertida. Então, isso faz diferença para o cirurgião. Você já fez a Biportal? Já, eu conheci a Biportal na Colômbia. Eu fui no centro do Ramírez e me chamou muita atenção. Lá tinha gente da América Latina inteira. Então a gente tinha alguns estandes, e eram 6 estandes mais ou menos. 4 estandes eram uniportal, que eles queriam trabalhar tudo, cervical, transforaminal, interlaminar. E 2 estandes era da Biportal. Tava lotado de cirurgião. Lotado. E eu fiz amizade com um colombiano, que até vou encaminhar depois para ele o link. Fantástico, Juan. E ele foi pra Coreia. E ele chegou e falou: Zé, isso aqui é muito legal. O pessoal usa formão, consegue fazer uma descompressão rápida. E assim, é uma cirurgia muito mais factível por N motivos. E as pessoas, por curva de aprendizado, queriam acessar mais. E assim, a fila era gigante, Gi. E assim, interessante que eu nunca tinha feito. Eu já faço uniportal há muito tempo, já faço cervical, já faço estenose e tal. Primeiro momento que eu segurei, eu falei: nossa, que perdido. Mão pra lá, câmera pra cá. Aí eles: não, bate aqui, escorrega pra cá, olha, tal. Aí a primeira foi legal, a segunda já comecei a desenrolar, a terceira eu joguei um fio e deu um ponto na dura. Coisa que na Uniportal, assim, eu vi pouquíssimas pessoas fazerem, eu nunca me aventurei em fazer um ponto na dura. Então, eu acho que existe sim as vantagens, eu acho que é uma técnica que veio para ficar. Eu acho que o Rodrigo Amaral participou do nosso podcast e o Rodrigo tem uma frase que eu sempre gosto de usar: nós cirurgiões, nós temos um cinto de utilidades, né? E eu acho que quando a gente se forma, a gente saiu da residência de coluna, o nosso cinto tá meio vazio, a gente sabe fazer um pouquinho ali, um pouquinho com os chefes. E aí eu acho que é isso, é se dedicando, estudando, fazendo, se aperfeiçoando, que a gente vai colocando os cintos. Isso é muito legal. E a gente que é de uma geração, talvez que tá chegando mais agora, a gente tem que abrir mesmo os olhos para todas as técnicas e sempre colocar uma ferramenta nova. Porque se a gente tiver só o martelo, tudo é prego, né? Até parafuso. Essa é a frase do Rodrigo. Então eu acho que sim, eu acho que a Biportal é uma coisa fantástica. Eu acho que veio para ficar. Esse argumento de o cirurgião ter mais facilidade em fazer do ponto de vista da Uniportal, porque é difícil mesmo a Uniportal. Você navegar, levar a mão, aprender a segurar, rodar. Então é uma dificuldade. A gente vai falar sobre cursos, assim. Eu faço parte de um curso. Você vê que tem pessoas que a gente... É um ano inteiro a nossa pós. Sim. Tem colega cirurgiões que está no 6º módulo, você vê que ainda tira o drill ligado. Então, assim, é umas coisas assustadoras. Como que funciona na Coreia? O cirurgião, ele tem um conhecimento tanto da Biportal quanto da Uniportal? Ou são escolas? Como funciona isso? Na verdade, o que aconteceu na Coreia, né, foi uma mudança no padrão de aprendizado que os cirurgiões novos estão tendo. Então, a cirurgia uniportal, como acho que a maioria das pessoas deve saber, principalmente cirurgiões do Brasil, ela teve um boom na endoscopia lá perto de 2002, 2001. Foi quando a Coreia começou a aparecer no mapa com um centro especializado que é o Uridu, né? E nisso ela apareceu com as produções para cirurgia uniportal. Só que nesse mesmo tempo estava sendo desenvolvido por outros médicos que pegaram outros conceitos, que foi uma vez... O primeiro médico, doutor que fez isso foi, na verdade, o De Anthony, que é sul-americano, né? É um argentino que publicou. Depois essa ideia foi desenvolvida mais pelo Abdul Ghaffar, que é um médico iraniano, que levou para os Estados Unidos e os coreanos foram aprender e falou: boa ideia, vamos tentar desenvolver lá em casa e vamos ver o que vai sair. E isso foi se desenvolvendo até chegar mais ou menos em 2013, quando eles começaram a apresentar: olha, a gente consegue descomprimir mais de 2 níveis numa estenose num tempo ok. A gente consegue fazer fusão. A gente consegue fazer descompressão também cervical, sem fundir, sem colocar os parafusos, né? Também num tempo adequado. Então isso chamou a atenção da sociedade coreana. Então, antes o perfil que era majoritariamente uniportal, ele começou a inverter e ter essa mudança. E foi justamente nesse período que eu cheguei na Coreia. Foi quando estacionou e eu via os congressos e foi por feeling, assim. E lá, olha, metade do congresso está sendo isso, metade do congresso está sendo isso, de biportal. E as pessoas, algumas das pessoas defensoras da uniportal não gostam muito da biportal. E depois da pandemia, o que eu senti foi uma inversão completa, assim, no sentido de os cirurgiões mais jovens, eles buscam aprender a biportal
por uma questão muito importante, que é a variedade de coisas que você pode fazer com esse tipo de técnica e a reprodutibilidade da técnica. Então, muito cirurgião coreano pensava assim, eu consigo fazer tudo com a biportal. Por que eu vou pegar uma curva de aprendizado violenta na uniportal se eu vou ter que piorar minha técnica, meus resultados? Então, foi isso que aconteceu. Então, hoje o que a gente vê muito lá são muitos cirurgiões dedicados a um biportal, mas a uniportal também, que se desenvolveu muito desde 2002, 2003 até agora lá, ela ainda tem seu nicho. Mas foi isso que aconteceu. A biportal cresceu bastante e a uniportal tem seus representantes lá, mas não são muitos. Raramente você vê um cirurgião na Coreia que ele faz as duas técnicas, né? Geralmente eles abraçam uma técnica e tentam virar os melhores que eles possam ser naquela técnica, né? Tem várias escolas, mas eu rodei com um cirurgião específico, o professor Jin Sung Kim. Ele, inclusive, estava aqui na semana atrasada, né? 2 semanas atrás ele estava aqui. Eu fui no jantar. Você foi pro jantar, né? Ele é um amigo meu pessoal, né? Eu levei ele para dar uma volta ele aqui. É fantástico, ele é um cara respeitado no mundo inteiro. É ele que aumentou a credibilidade da Coreia. Sim. Ele é uma pessoa maravilhosa e, ao mesmo tempo, ele, além de ser uma pessoa maravilhosa, é um cara que publica muito, né? Ele tem artigos de alto impacto, vários artigos, né, que ele vem publicado ao longo dos anos. E como você falou, ele é muito reconhecido mundialmente por ter colocado essa técnica, né, no mapa a nível mundial. E, cara, ele faz as duas técnicas, entendeu? Ele sempre foi um cirurgião uniportal, ele foi da escola do Uridu, né? Ele foi fellow do professor Gun Choi, que eu e o Missu também fomos, o Davi também foi, o Meyer também foi. Então, o professor Kim, ele nesses anos de 2018, 2019, ele começou a abrir mais o coração para o biportal, assim como grande parte dos cirurgiões que são uniportais, né? A grande maioria tinha essa resistência de aceitar essa nova técnica, né? Mas ao longo dos anos, quando foi se concretizando os bons resultados, ele abraçou essa técnica e hoje ele faz as duas técnicas muito bem feito. E, cara, dá para fazer os dois, entendeu? Perfeito. Vocês acham que a maior vantagem da biportal é a curva? Com certeza. É? Eu acho. E assim, e descompressões múltiplos níveis, né? Pelo tempo que você gasta, né? Se você pegar cirurgiões que são excelentes, né, em cirurgia biportal, eles conseguem se comprimir 12, 13 minutos. É possível também na uniportal, mas o material aí acaba pesando um pouco. Perfeito. Eu acho que não só a questão da curva, mas quando a gente pensa nos cirurgiões de uma geração mais antiga, se colocar no sapato deles, né? Então eles olham essa técnica nova que muitas vezes era mais usada para fazer dissectomia. Hoje em dia a gente está vendo mais estenose com bons resultados, né? Uma descompressão de estenose. Só que a curva é violenta para ele aprender. E aquela habilidade que ele desenvolveu por anos, ela não se traduz imediatamente na endoscopia. Então ele precisa desenvolver uma nova habilidade, né? E muitos cirurgiões de uma geração mais antiga, eles sentem isso, né? Se eles não têm esse traquejo com a endoscopia, né? Ou por talento, ou também por não querer pegar a curva. Só que a biportal é diferente. Porque no momento que ele consegue entender alguns fundamentos básicos, como a triangulação, saída do soro, controle da pressão, a habilidade cirúrgica dele se traduz muito melhor. Então ele fica muito mais confortável. Então o que eu acho que talvez aconteça aqui no Brasil é mais assim, a endoscopia biportal vir como uma democratização da endoscopia, né? Então ser mais acessível para os cirurgiões. Eu acho que, não sei se é um exemplo, vocês me corrigem se eu estiver errado. Eu acho como se fosse um videogame. A uniportal é aquele videogame que você tem que fazer vários comandos, porque você só tem uma mão e essa mão te leva para todos os lugares. Então é como se fosse um tango de dificuldade. A biportal é um pinballzinho ali que você usa as duas mãos, mas lembra, começo da frase, o objetivo é chegar no mesmo lugar, que é tratar o paciente. Quando vocês chegaram na Coreia, vocês já tinham a ideia do que vocês queriam fazer ou vocês foram surpreendidos? No começo eu fui surpreendido. Fui surpreendido porque eu lembro muito bem disso. Na primeira semana que eu tive com o professor Gun Choi, que eu fui passar mais tempo com ele, eu já fui direto para uma empresa, uma das maiores empresas lá de biportal. E na época eles me perguntavam, o que você acha de biportal? Eu não tinha opinião. Eu não sabia. Eu falei, não sei.
não aprendi a respeito, vou aprender. Só que aí eu comecei a ver mais cirurgiões desempenhando a técnica e teve um dos médicos, né, uns júniores que estavam trabalhando com o professor Gun Choi, que hoje trabalha no Harrison lá no Incheon, até agradecer, Dr. Jang, ele chegou para mim e falou, Min-Soo, aprenda os dois porque você tem que saber o que é melhor para cada situação. Eu acho que é a melhor forma de você sair daqui completo. E foi isso que eu fiz. Então, a partir disso, eu comecei a notar mais nos congressos quanto tinha de relevância os temas de biportal, o quanto tinha de relevância os temas de cirurgia uniportal. E a partir daí eu entendi também com o movimento da sociedade coreana, né, de coluna, né, que faz endoscopia. Pô, isso vai acontecer no Brasil. Eu falei, no Brasil eu vou ver um Vale a Pena Ver de novo. Foi isso que eu pensei. Eu falei, não, isso vai acontecer. Acho que a nossa sociedade, principalmente na endoscopia, ela é muito permeável a conhecimentos novos, né? Então, eu acreditava que isso poderia acontecer até com uma resistência, mas uma resistência menor do que eu via acontecendo lá na Coreia. Mas foi algo que me pegou um pouco de surpresa. Foi um pouco de surpresa e feeling na hora também. O Min-Soo, na verdade, foi o cara que me introduziu, assim, a biportal, né? Eu, quando estava planejando ir para a Coreia, né? Eu falei assim, cara, como é que eu faço para tentar ser o melhor cirurgião de coluna que eu posso ser, né? Então, fui atrás dos caras que me espelhavam, né? Que eu tava querendo atingir um objetivo similar. Então, eu vi pro Meia, né? Eu olhei pro Meia e falei, cara, o Meia e o Davi eram caras, assim, de excelência, né? Na endoscopia. E eu falei assim, aonde é que eu posso ir para aprender o que esses caras aprenderam? Então, Coreia, né? Então, eu fui atrás de conhecer sobre a endoscopia na Coreia, os cirurgiões, e falei com o Min-Soo. E na época eu lembro que eu estava querendo focar na uniportal, né? Que era a cirurgia que mais era predominante aqui, né? De endoscopia. E o Min-Soo falou, cara, se eu fosse você, eu também passaria por alguns cirurgiões aqui de biportal. Eu falei, biportal? Ele falou, biportal é uma técnica também endoscópica e tudo mais, e vale a pena você ir. E eu fiquei pensando, caramba, será que vale a pena, bicho? Eu tô indo já focado, já tô focado nisso. E acabei que eu escutei o que ele falou e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque um dos melhores cirurgiões que eu vi operar pessoalmente é esse cara, né? O professor Park. Cara, o cara é incrível, um neurocirurgião com habilidade manual, assim, impressionante, sabe? Um daqueles caras que você fala assim, não, é esse cara que eu quero ser quando eu crescer, entendeu? Então, foi muito bom. E você vê que vale a pena aprender. Isso é muito legal, né? Essa frase e, assim, essa admiração, essas pessoas que a gente mira, é muito legal. Tem uma frase que o Davi fala, assim, uma coisa que ele comenta, é o jeito de segurar na pinça. Ele fala, Zé, você observa se o cara sabe operar não, se ele usa o polegar. Então, quando você põe o polegar na pinça, que não é problema nenhum usar isso te atrapalha na hora de rodar. Sim. Então, a gente usa a região tenar. E é engraçado porque eu acabei aprendendo essa frase e eu fui treinando usar o polegar. Eu vejo qualquer cirurgião operando, a primeira coisa que eu olho é se o cara pega ou não o polegar. E não tem nada a ver. Às vezes o cara é um grande cirurgião usando o polegar. Mas é engraçado porque a gente se espelha nessas pessoas. Tem uma coisa engraçada que você comentou isso. O professor Gun Choi, ele fala que ele como que ele sabe, né? Se o cara é um bom cirurgião ou não. Se ele joga bem golfe. Golfe. Eu não jogo golfe, mas eu sou operado. Precisamos nos matricular amanhã nesse golfe. Percepção, o que é percepção? Né? Ele falava que muito assim, é até curioso, alguns pacientes, como ele é uma pessoa famosa, pegava muito paciente importante. Então, assim, um político japonês ou do Sudeste Asiático, gente assim, importante. E ele falava que muitas vezes os familiares convidavam ele antes de operar para jogar golfe. E os familiares jogavam golfe com ele e no final do jogo falava, por favor, opere meu familiar assim como o senhor joga golfe. Ó. Legal, né? Que seria o quê? Uma partidinha de futebol? Não, uma peladinha. E, falando sobre pacientes, assim, qual é a diferença do paciente oriental, coreano e o paciente brasileiro? Olha, bastante coisa, né? Acho que a parte cultural afeta muito também, assim, como as pessoas vivem, o que elas alimentam, como é o estilo de vida na sociedade também afeta muito. Por exemplo, a sociedade coreana é uma sociedade que envelhece muito rápido, né? Hoje ela é a sociedade com a menor taxa de natalidade do mundo e você tem que imaginar que são
53 milhões de pessoas no espaço que é quase um terço do estado de São Paulo. Uau! Então é muito populoso e tem muito paciente idoso, né? Então, mais ou menos, a projeção, tinha feito um trabalho, né, para o professor. A projeção para daqui a 15 anos é que mais ou menos 43% da população esteja acima dos 65 anos de idade. Então é muito paciente de coluna, em resumo, né? Então a gente vê uma população envelhecida, pela questão social de poder andar sempre, ter muito hábito de andar, a gente não vê pacientes muito assim com sobrepeso, né? É raro a gente encontrar. Só que os coreanos têm uma coisa que é culturalmente não tomar muito banho de sol. Então a gente vê muito paciente que tem insuficiência óssea, fratura por osteoporose, também as senhorinhas com muita fratura por osteoporose. E o perfil é diferente, assim, é um pouco diferente e é bem envelhecido, isso eu posso falar também. E o dia a dia lá? É bem diferente também? Ah, nossa, cara, pra mim foi uma das experiências. Pra ele foi tipo uma coisa meio que... Foi difícil, cara. Eu já tive experiência de morar fora antes, já morei inclusive, né, próximo ali da Ásia, já morei na Austrália por um ano. E, cara, a Coreia foi impactante, assim, tudo. Cultura, comida, interação interpessoal, né, assim... tive bastante dificuldade. Eu não fui sozinho, eu fui com minha esposa, e isso foi uma coisa que me ajudou muito, né? Ter uma parceira ali pra lutar aí nessa batalha que foi nesse período. Mas, cara, muita coisa assim eu consegui passar de forma mais tranquila e mais suave, por conta que o Minsu tava lá também, ele me ajudou muito com relação, inclusive, para alugar apartamento, cara. Assim, eu cheguei lá e aluguei o Airbnb, né? Só que, cara, queria pegar um apartamento por 6, 7 meses que você paga mais barato. Só que os caras não queriam alugar para mim porque eu era brasileiro e assim, eu ligava, já chegava falando inglês, os caras já desligavam, chegava assim, batia na porta, por favor, me aluga um apartamento. Ele falou, não pode. Eu falei, não, eu pago adiantado. Eu falei, não. Aniô. Então, tudo bem. Aí, cara, eu recorri pro Minsu, meu pai agora, cara, me ajuda aí. Recorreu aos universitários. Me ajuda. Então foi dificuldade, principalmente em Pohang, né? Seul é uma capital, assim, mundial, né? Então, você tem 18 milhões de pessoas morando lá, você tem muita gente de fora, mas pequenas cidades como Pohang, né? Que é uma cidade que é muito afastada, que as pessoas não falam inglês, a dificuldade é muito maior. Mas você vê, cara, que a comida é uma coisa que você se acostuma. Porque eu voltei pra cá, eu lembro que em janeiro, quando eu voltei, eu pensava assim, cara, não quero mais comer comida coreana. Já chega. Mas quando foi em março, assim, eu falei, caramba, eu tô com saudade de comida coreana. Aí fui com o Minsu, cara. Depois de então, eu venho comendo, assim, a cada 2 semanas, pelo menos, comida coreana de novo. Comida coreana te conquista aos poucos. Eu vou falar isso. Tem que abrir o coração, mas ela conquista. Conta pra gente qual que é a mais frequência da comida. O que é? Olha... Korean barbecue, né? O Korean barbecue, né? Um churrasquinho coreano. Assim, é delicioso. Assim, não tem nada de diferente. A forma de assar carne... parecida, mas geralmente os coreanos gostam de molhos um pouco ou apimentados ou um pouco adocicados junto com a carne. Então tem um gosto bem particular, mas é muito gostoso. Vocês nunca foram pra uma comida coreana? Eu já fui na Liberdade. É muito bom, cara. Será que é bom? Desculpa a pergunta, mas qual é o animal? O animal é boi, porco, isso. Cachorro, né? Você tá cachorro, só os caras mais velhos que comiam, gerações mais antigas, e parou de... Né, hoje não existe mais. Assim, deve existir em algum lugar, mas não é algo como, assim, que o pessoal come, geralmente. Proibido. Eu digo isso porque eu cresci numa cultura japonesa, eu treino karatê desde pequeno. E meu sensei sempre falou, não vai comer comida. Então eu tinha isso como concepção. Mas é engraçado, assim, porque a vivência lá, voltando para essa parte de vivência, as pessoas que estão lá são menos, digamos, tradicionais, provincianas do que os próprios orientais que imigraram e vieram aqui. E assim, é um negócio muito óbvio. Porque aqui a forma de preservar a cultura é tentando manter aqueles laços antigos, que foi na época que os pais, avós imigraram. Só que hoje na Coreia já o trem passou, né? Sim. Então as pessoas pensam muito mais pra frente. Então quando eu vejo conversa de pessoal mais velho, uma geração mais velha na Coreia, falando com imigrantes, assim, por exemplo, meus pais, não necessariamente eles, mas dessa geração, dessa faixa de parcela de pessoas, falam assim, gente, mudou já, o trem passou, a gente já tá... Isso aí é um pensamento antigo, já não bate muito com hoje em dia. É um negócio muito engraçado, é curioso. Vou falar uma coisa que não tem nada a ver aqui, mas se você mora em São Paulo, cara, vá no Chosun Galbi. É sensacional. Restaurante coreano. Bom. Muito bom, muito bom.
Aonde que fica? É na Liberdade, né? Tem na Liberdade e tem no Bom Retiro também. Vamos colocar nas inscrições. Vamos Muito patrocínio bom. pra ele. Patrocinar a gente. Patrocínio pros caras. Mas nem precisa, viu? Porque é lotado, cara. É mesmo. Tá, você chega lá meio-dia, você só vai entrar às 2 horas da tarde. É muito bom. Mas é que agora, com a popularização da cultura coreana, assim, por música, séries, por tudo, eu acho que tem bastante gente indo. Coisa que eu, quando eu era mais novo, eu não via. A nossa instrumentadora, ela é doida pra ir pra Coreia. Ela não fala uma palavra em inglês e ela quer ir. E ela começou a fazer aula de coreano. Verdade, essa Cara, história. aula de coreano é muito tranquilo. Ela fez acho que 1 mês, 2 meses. Você fala? Ela desistiu. Eu falei, Só você aprendeu a dar alfabeto. bom dia? Você entende? Entendo. É? Mas é engraçado, porque assim, é uma tendência que eu acabei notando dessa vez, que eu já tinha ido pra Coreia outras vezes, mas dessa vez eu notava assim, quando era um grupo de jovens, adolescentes, assim, um grupo grande, falei, vieram pela música. Só que aí agora eu comecei a ver um grupo de senhoras, assim, e de famílias, assim, grande, novela. O pessoal fica assistindo no dorama. Exato. Cara, isso daí colocou a Coreia no mundo. Impressionante. A Coreia, ela tá influenciando a cultura de um monte de países, os adolescentes. Quantos adolescentes pega hoje com escoliose que fala da cultura K-pop? Perfeito. E tem uma coisa lá também que as mulheres amam. Cosmético. Maquiagem, né? Perfeito. Cara, Lá é forte. Lá a é o parte- lugar. Lá tem, Barato. tem Pois aquelas. Eu acho que você também teve a oportunidade de ver aquela franquia Olive Young, né? Ah, com Que na verdade é como se fosse uma franquia de farmácia, mas ela não é bem uma farmácia, ela só vende produtos para beleza. É só isso, assim. E ela tá em vários bairros e tem tudo que você precisa do que você imaginar, entendeu? Então, pro pessoal que vai lá e quer comprar essa parte, é o prato cheio. Aí eu fico até brincando que alguns colegas foram recentemente, né? Falou, pô, mas a gente tá indo sozinho, a gente tem que comprar presente pra mulher. Aí eu mandava uma lista, assim, né? Esses 3 produtos tá tudo certo. Você voltar pra casa, pode voltar pra casa tranquilo. Sim. Interessante falar da Coreia também, voltando um pouquinho da parte médica, é que o oriental, por si só, ele já tem um canal um pouquinho mais estreito, né? Sim. E você tá falando do envelhecimento da população. Então, se soma a uma população que já tem um canal mais estreito e aí o envelhecimento já estreita esse canal, as patologias compressivas lá é o carro-chefe. Perfeito. Exato. Talvez vocês tinham mais frequência com as estenoses, e quem já é telespectador já sabe, que a gente já discutiu muito sobre isso. Vocês tinham mais vivência com estenose do que propriamente hérnia. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Lá a taxa de ossificação do amarelo é muito alta, né, cara? Então a gente via bastante, tanto lombar quanto dorsal, cervical. E disco, pelo menos assim, dos locais que eu rodei, era a minoria, coisa de Era a 15%, minoria, 20%. sim. A grande maioria das patologias de descompressão, né, era Isso. mais estenose. Eu acho que depende muito do lugar também, mas de fato patologias compressivas do tipo estenose eram mais frequentes nos lugares que a gente ia, até pelo envelhecimento da população. Essa parte de ossificação do ligamento amarelo e ossificação do ligamento longitudinal posterior também ela é mais prevalente no leste asiático, né? Então na Coreia realmente a gente notou isso. E outra coisa também é que, assim como você notou, assim, a característica da coluna do oriental é um pouco diferente, né? E o pessoal fala, pô, que é um conceito que tinha, que a Coreia faz muito transforaminal, e de fato faz. Mas uma das coisas que a gente sabe hoje em dia é que a lordose, em média, do oriental é menor. Então isso implica num forame mais aberto, né? Muitas vezes, então facilita o acesso. Então por isso que lá se faz ainda muito, e é uma técnica que acho que todo cirurgião que pensa em fazer endoscopia tem que ter a experiência também, faz parte da curva para aprender e estar completo. Mas tem caras de excelência na interlaminar, viu? Pra estenose. Cara, tem uns caras que, assim, que a gente conheceu, que rodamos. Nossos mestres, né? Os caras fazem 12, 13 minutos, uma compressão over the top para uniportal. Uniportal. Faz fusão ACDF por via anterior, né? Tem ACDF endoscópica também, assim, posterior. E o LBD posterior, né? A sociedade lá, ela se desenvolveu muito nesse tempo, Os caras né? na endoscopia são muito monstros. E quando eles fazem o transforaminal, eles fazem com o paciente acordado ou com monitorização? Acordado. Acordado. Na verdade, monitorização, mesmo cervical, via anterior, posterior, sim. torácica, eu nunca vi. Também não vi lá. Torácica também? Eles Não usam. Só fazem com o paciente acordado. Monitorização é o papo que a gente teve com o Ricardo, né? Sim. Então,
Quem tá falando sobre monitorização, volte alguns episódios que vai estar lá. Cara, isso é uma das coisas, assim, que eu vejo como uma vantagem, assim, aqui no Brasil, é a monitorização. Que poucos países, assim, que são excelências na endoscopia, eles usam, né, monitorização. Isso é bem interessante. Eu acho que tendo esse instrumento na monitorização, não tem o porquê não utilizar. Não só pela segurança do paciente, mas para você também avaliar se o seu trabalho está sendo feito da forma como você planejou. Até porque, às vezes, você tem uma dupla compressão, né? E você faz uma descompressão de daquelas compressões ali que você tem como alvo. E se você vê que teve uma descompressão bem sucedida, teve uma elevação ali do potencial, você às vezes fala, não vou mais mexer no outro nível, né? Isso é bem legal também, da monitorização. Eu acho que é fantástico. Esse final de semana eu fiz 2 over the tops, L4, L5, L5, S1, senhora de 83 anos, e alinhei com a família. Eu não faço em 25 minutos. Falei, a gente vai tentar fazer, se tiver tudo bem no primeiro nível, eu vou partir pro segundo. E a monitorização foi isso. Explodiu a melhora, aí a raiz lá embaixo ainda tava um pouquinho apertada, de S1. Vambora. O paciente tá bem, anestesista, aquele papo que a gente conversou, da tríade, né? Médico, cirurgião, potencial e anestesista. Perfeito. Então, acho que a monitorização é um ganho e o nosso país é uma vanguarda e o Dr. Ricardo é fantástico nisso. E uma coisa de pós-operatório. Pós-operatório lá é diferente daqui? Pela característica dos pacientes é um pouco diferente. Principalmente assim, um hábito que eles tinham lá no pós-operatório, principalmente das endoscopias, é deixar um dreno no paciente, um dreno pequeno lá, fino. Não importa quantos Jackson níveis Pride. de compressão. Não, eles deixavam um dreno para cada nível. E fora isso, o que eles têm hábito de fazer na Coreia, que era um hábito muito saudável, era uma ressonância pós-operatória de 12 horas. Né? E nela ela não via só, porque a gente vê muito pouca coisa, né, com uma ressonância tão precoce, mas a gente vê 2 coisas que são importantes: presença ou não de hematoma, que é a mais óbvia, e a segunda é a qualidade daquilo que você fez. Então, da cirurgia que você se propôs, o quanto que você realmente fez aquilo que você tinha planejado previamente. Isso para o cirurgião serve muito como um feedback para ele. Não, eu errei aqui, na minha próxima cirurgia eu vou melhorar isso, esses são os pontos que eu tenho a trabalhar. Então, isso torna a curva de aprendizado lá para os médicos coreanos uma coisa muito orgânica. Mas você acha que isso é praticável no Brasil? Não. Até por uma questão da estrutura do nosso sistema de saúde, de como os hospitais funcionam, é bem diferente, né? Lá, os médicos muitas vezes são donos dos hospitais, eles têm uma liberdade muito grande para poder fazer esse tipo de exame para os pacientes dele. E isso acaba se tornando uma prática que não é só em um ou outro hospital. Acho que você também teve a mesma experiência, né? Todos os casos tinha uma ressonância pós-operatória. Todos os casos. Mas a questão do dreno, eu acredito que seja algo que até os próprios cirurgiões aqui no Brasil eles têm agregado, né? Sim, quem faz perfeito. bastante estenose, principalmente, porque é um resultado desfavorável que é infrequente, né? De você ter um hematoma ali que possa vir a precisar de uma reabordagem, né, de uma drenagem de hematoma, mas pode acontecer. Então, por que não você minimizar ainda mais esse risco, né, de você ter uma complicação como hematoma pós-operatório que você vai precisar reabordar? Então, eu sou do time que deve colocar sim um dreno. Até mesmo num nível. Um nível de com certeza. Você entende esse papo? Não. Então vamos lá, vamos tentar. Tô boiando aqui. Ela é nosso sarrafo. Não. Cirurgia endoscópica, a gente tá falando de soltar algumas estruturas, mexer em janela óssea e osso sangra. Sim. Então, hematoma, explica pra ela o que é isso. Hematoma é essa coleção de sangue que fica das estruturas que ficam sangrando lá naquele espaço. A gente fez a nossa cirurgia, tá tudo bonito. Só que o sangue vai coletando lá e o problema é coletar e apertar as estruturas neurológicas, o nervo, né, a raiz do nervo ou a dura, e isso causar algum tipo de repercussão. Primeiro que a gente vê é o paciente ter dor, né? Mas isso em graus variados, a depender do paciente também, do quanto que sangrou, aquilo pode recomprimir as estruturas. Então tem que ser descomprimido novamente. Então é um risco que corre também na cirurgia. Então isso também a gente sempre tenta orientar os pacientes com relação a isso. Não somente o próprio sangramento, né, o hematoma, mas também a quantidade de soro que fica dentro ali do canal. Perfeito. A gente já viu assim, alguns colegas com experiências de acabar ficando com um pouco de soro ali retido, o paciente acordar ali com uma parestesia, às vezes até com sinais iniciais ali de uma caldequina.
né? Então, um dreno, você deixar um dreno por 12 horas evita essa dor de cabeça e esse mau resultado aí pós-operatório. Que até é um gancho, né, da biportal, porque o soro, o controle do soro acaba virando um fator imprescindível do cirurgião ter controle e ter noção de como controlar, porque na uniportal, assim, o soro ele entra e sai pelo mesmo orifício. Bacana. Então sai e você consegue controlar a pressão relativamente bem. Só que na cirurgia biportal a gente coloca o instrumento, a gente faz o portal do instrumento e faz outro portal para colocar a câmera. O soro entra pelo portal da câmera, ele fica naquele espaço e ele sai pelo aquele outro portal. Outro. Isso, que a gente fez. Então, nem sempre a saída do soro é uma saída muito efetiva. Então, o que acontece com esse soro? Acumula no paciente, que é algo que potencialmente pode ser muito perigoso para o paciente e danoso. Então, é uma coisa que a gente tem pregado aqui, principalmente nessa primeira fase, acho que assim, essa expansão, esse boom da técnica, é tomar cuidado com esses detalhes para justamente ter melhores resultados cirúrgicos. Uma coisa legal, né, a gente falando sobre ensino, sobre ensino e sobre estar passando, ampliando, né, esse conhecimento da biportal aqui no Brasil, a gente conseguiu participar de alguns cursos aqui, inclusive a gente fez o nosso próprio curso de cirurgia biportal, e nesses cursos a gente vem martelando bastante essa questão do soro, né, do controle do soro. E uma coisa importante que a gente estava conversando no início também, em relação à curva de aprendizado, né, como você mitigar, né, a curva de aprendizado, a gente conseguiu ver que você consegue ter uma triangulação precoce, né, você consegue triangular, às vezes até sem ter o contato inicial ali com o cadáver, com o paciente, e se você tiver essa triangulação prévia, pelo menos às vezes uma semana antes, 2 semanas antes, você consegue fazer ali uma compressão bem feita. A gente fez esse teste prático, né? A gente participou de um curso há 3, 4 meses atrás de cirurgia biportal e a gente viu que os colegas, eles passavam naquela hora que ele tinha para treinar com o cadáver, às vezes passava 30, 40 minutos para começar a triangular, para se achar. E o que é triangular? Triangular é aquela coisa, você quando está usando 2 instrumentais, você tem uma câmera e você tem um instrumental de trabalho. Então, para você poder identificar onde é que está o seu instrumental de trabalho, você tem que triangular esse material. Você tem que deixar o seu endoscópio levemente recuado e o seu material de trabalho na frente da câmera, né? Para você poder ver o que você está fazendo. Então, a gente chama isso de triangulação. Você trabalha, né, com os seus cotovelos e sempre... É a posição de trabalho, seria, isso, né? É a posição do instrumento, a ótica na frente, atrás do instrumento e vendo sempre. Só que assim... Parece simples, mas não é tanto. É uma técnica que no começo a gente tem muito pouco treinamento como cirurgião de coluna, né? A gente tem na ortopedia, né? O pessoal da neuro também usa os endoscópios, mas esse princípio de triangulação, ele é difícil de pegar de começo. E ele é, acho que, a primeira grande barreira que o cirurgião ele enfrenta quando ele vai empreender nessa nova técnica. A gente conseguiu desenvolver um protótipo na Coreia, na verdade. Nesse hospital que eu rodei com o professor Park, a maioria dos cirurgiões eram destros, então eu tinha que aprender a operar como destro para poder ele deixar eu operar. E no início, nas primeiras cirurgias que eu comecei a entrar, eu estava tendo um pouco de dificuldade por ser canhoto. Então eu cheguei em casa e pensei assim, cara, vou ter que dar um jeito de aprender a triangular para chegar lá e o cara deixar eu operar, senão eu vou sair daqui sem operar. Então, Aí vocês fizeram. Eu desenvolvi um endoscópio, uma câmera feita com tubo de alumínio. Comprei uma câmerazinha no eBay, montei. Vocês têm um vídeo disso, né? Tem, não Aqui tem? já é um passo à frente, né? A gente já foi uma ideia que foi amadurecida e a gente conseguiu desenvolver esse material. Mas tudo surgiu nisso, né? Nesse protótipo. E a gente começou a treinar isso em modelos. A gente tá com vídeo lá. E a gente chegou a ponto de desenvolver essa caixa, né, essa black box que a gente chamou de endobox. Esse aqui é o Mark I, né? Você vê que ele ainda não tem a tampa, mas a gente vê que é uma caixa de acrílico, que ele tem uma espuma que ela simula a musculatura e tem essa pele, né? E a gente consegue ver que dentro da caixa tem um segmento lombar e a gente consegue fazer esse treinamento da triangulação. Você viu que antes tinha uma lâmina de plástico ali, né, com a coluna desenhada, e ali você tem os locais na incisão. Então você coloca esse template em cima, você marca as incisões ali, faz ali a incisão com um bisturi. E esses são os portais, né? Isso, os portais. O portal de trabalho e o portal do endoscópio, né?
Então você vê que o portal de trabalho ele vai ser um pouco maior, para poder o fluxo de soro ele sai por ele, e vai ter também o portal do endoscópio em cima. Esse endoscópio a gente desenvolveu a partir de impressão em 3D. Já foi um passo além aí daquela câmerazinha com tubo de alumínio da Coreia. Mas a ideia sempre foi essa, sempre foi a gente criar algo que pudesse mitigar, né, a curva de aprendizado, diminuir a curva de aprendizado. E a gente colocou esses protótipos dessa caixa nesse curso, cara. E assim, a gente viu que os cirurgiões, eles eles receberam essa caixa uma semana antes do curso, né? Eles conseguiram performar um over the top em menos de 1 hora, todos eles. Sim. Fantástico. Depois de ter treinado nessa caixa. Aí você vê que é uma coisa simples, né, cara? É simples. Só que você consegue... Isso foi ideia mitigar. de vocês. Sim. Isso. Fantástico. Massa. Eu acho que, assim, essa ideia nasceu com a curiosidade, né? O Ian desenvolveu isso. Falou, não, vamos desenvolver aqui, então, com gel balístico. A gente pensou, Geobalístico. né? Isso lá na Coreia. Não, vamos aí, vamos fazer as coisas acontecerem. Só que aconteceu que as coisas não andaram. Só que, voltando aqui pro Brasil, a gente falou, não, agora a gente tá em casa, já que tá jogando em casa, tá mais tranquilo, vamos pegar os materiais e vamos fazer. E a gente começou a desenvolver isso baseado no que a gente viu de necessidade pro cirurgião, entendeu? Assim, ver as dificuldades que o cirurgião tinha para aprender a técnica, né, onde ele esbarrava, que era treinar essa triangulação primeiro. E outra coisa que também que eu peguei muito a ideia é que a gente tem a dificuldade também de querer aprender técnicas novas, muitas vezes com pessoas em volta da gente. A gente fica um pouco mais acanhado. Então a ideia de fazer algo um pouquinho menor foi realmente levar para casa do cirurgião, dar o endoscópio em casa, para ele fazer o treinamento em casa e vir preparado. Então a gente viu um resultado fantástico. A Isso ideia é inicial era demais. pegar um modelo de coluna, fazer um molde de gel balístico, só que, cara, ficava muito mole, o gel caía, ficava uma coisa, sabe? Pelava a mão e falou, não, cara, a gente tem que pensar em outra coisa. Aí o Missu deu essa ideia de fazer no acrílico, foi fantástico, a gente desenvolveu ali todo o processo e ficou muito bom. E vocês assim. patentearam isso? Como é que tá isso? Patenteamos. Que legal. Mas essa... Endobox. Endobox. A gente tem uma versão 2.0 que tá chegando, né? Ela vai vir com fluxo de soro, tem uma bomba dentro que vai sair soro da bomba, vai entrar no endoscópio, o endoscópio vai jogar de volta para endobox. Então você vai ter uma Sistema fechado cirurgia, de circulação do soro. você vai ter uma cirurgia Coloca umas imersa. bolsinhas de groselha pra de repente ter um sangramento. Muito bom. Tá consultoria. A ideia. Pega a ideia. É verdade. Mas é engraçado, né? Porque assim, eu acho que toda boa ideia, fugindo um pouco assim da questão da coluna, mas toda boa ideia ela floresce dentro de um ambiente no qual pessoas que pensam parecido, similar com você consigam ajudar a motivar essa ideia. E essa caixa foi justamente isso, assim, foi uma boa ideia que o Ian teve, que a gente falou, não, vamos botar pra frente, vamos tocar, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. O interessante não é só ter boas ideias, mas é ter pessoas que comprem suas ideias e que acreditem, Gente cara. que faz, né? O Missu, cara, foi o cara que ele comprou minha ideia, entendeu? Ele falou, cara, isso vai dar certo, vamos fazer isso. Eu falei, vamos. No caminho a gente tem mais pessoas falando, não, vai dar certo. Isso é verdade, cara, super verdade. Assim, quando eu cheguei aqui, eu eu mostrei, inclusive, essa ideia para uma empresa, né? Eu até falei sobre ensino, né? A gente fazer uma coisa continuada. E assim, o pessoal não deu nem bola, entendeu? Fala assim, vamos fazer, tudo bem. Aí ninguém nem botou pra frente, sabe? Quando o Missu chegou da Coreia, a gente tava lá em casa bebendo, né? Tava tomando uma e a gente começou a pensar, cara, vamos fazer um curso. Vamos colocar tudo, vamos juntar tudo isso que a gente aprendeu nesse tempo aqui na Coreia, vamos colocar isso pra frente. Vamos mostrar a forma certa de você iniciar uma cirurgia biportal. Porque assim, acaba que é difícil você... como se você fosse ver um filme e você só visse ali 5 minutos do filme, sabe? 10 minutos. Então você não vai ter uma visão geral do filme. Às vezes você vai passar essa informação num curso, você como professor, e ali você vai ter uma informação que é correta, mas você não vai pegar tudo aquilo que tem no filme, né? Todo o escopo. Então, a gente decidiu, na verdade, botar para frente essa ideia do curso para realmente botar aqui no Brasil, iniciar a Biportal, né, de forma como ela é. Entendendo o contexto, né, que a gente já tem uma sociedade muito bem estabelecida e desenvolvida em cirurgia uniportal, e trazer uma técnica nova sempre vem com seus desafios, certo? Então, eu acho que a melhor forma de trazer era trazer baseado em todo aquele conteúdo que a gente aprendeu em diversos mestres,
compilado de uma forma que a gente conseguisse transmitir essa mensagem de uma maneira mais fácil, né? Não com a dificuldade que a gente teve para aprender durante anos lá, aprendendo e juntando o melhor de cada um. Então, transmitir dessa forma e de uma forma que o cirurgião era importante ter a experiência assim, satisfatória no curso, né? Ou seja, conseguir desempenhar o procedimento proposto. Isso porque, como a técnica é nova no nosso país, se eu viesse com um material que não funciona ou alguma coisa que dá errado, para o cirurgião já é aquela pré-concepção daquela técnica, já vem, putz, não funciona aqui, isso aqui não vai dar certo, entendeu? Então, assim, acima de tudo, é um senso de responsabilidade muito grande, que acho que veio, assim, até em respeito aos nossos mestres que a gente teve, tudo que doaram pra gente, assim, que a gente sou eternamente grato a esses mestres, assim, então fazer as coisas acontecerem da maneira mais adequada possível foi, acho que, a nossa grande preocupação nesse momento. Eu acho que isso é importantíssimo, porque assim, a gente tá falando de cirurgia, Gi, e a gente fala pro paciente, cirurgia não é corte de cabelo. Perfeito. Corte de cabelo, você não gosta, ele cresce na maioria das vezes, você pintou, pode voltar à cor original, cirurgia não tem volta. E cirurgia tem complicações, na mão do melhor cirurgião da Coreia, da Alemanha e do Brasil. E a gente levar o conhecimento para quem está começando e não explicar dos riscos do fluxo de soro, essas coisas, a gente pode correr o risco de queimar uma técnica que é fantástica. E acabar se responsabilizando por isso, né? Por não estar passando a informação como ela deve ser passada. Às vezes isso você não é nem mentindo, mas omitindo, né? Sim. Passar o que... Eu acho isso muito importante. Eu acho que quando a gente conversa com um cirurgião mais experiente, e a gente percebe que ele é verdadeiro, é que ele conta as complicações dele. Sim, perfeito. Então, quem vai em congresso e fala assim, eu tenho 1000 cirurgias dessa e 0 de complicação, levanta e vai embora e vai para outra palestra. Perfeito. Porque não é só de glória que o cirurgião vive. As complicações existem e na mão de qualquer um. Então, acho que isso é importantíssimo. Exatamente. Como que as pessoas acessam as redes sociais? Como acham os nossos amigos? Cara, o @Ian Bustoff, @ Minsuchu, que são os meus 2 últimos nomes. Né? Soleta pra gente. MINSUSHU, tudo junto, né? Aí Instagram, Facebook, aí consegue me achar. O pessoal aqui no Brasil me chama mais por Minsu e, curiosamente, na Coreia eles me chamavam mais por Michael. Assim, de Brasileiro. Aqui no nosso meio é o brasileirinho e lá é o brasileirinho. Exatamente. Eu falava, oi, eu falava, Michael, eu não atendia pelo nome, eu comecei a atender mais. E você é destro? Eu sou canhoto também. Mas 2 canhotos, aí vocês precisavam ter pelo menos isso pra... Olha, você vê. É verdade. É verdade. Bacana. E vocês fazem o Uniportal aqui? Sim. Na verdade, o nosso carro-chefe é a Uniportal. É o que eu prefiro fazer, a Uniportal. Eu gosto das duas, né? Mas é importante a gente estar nessa missão da Biportal também. Sim. Porque é aquela coisa, como você falou desde o início, né? Quanto mais ferramentas você tiver como cirurgião, mais completo você vai ser. Não adianta você estar querendo colocar barreiras, né? Para algo que é factível, que está aprovado. Exatamente. Eu acho que nesse sentido a gente faz, né? A gente foi formado, o professor Gung Choi, o Jin Sung Kim, são da escola da cirurgia Uniportal. Só que acho que o que vai permear nos próximos anos as nossas discussões, né, como sociedade de coluna, vai ser bastante em escolher a técnica endoscópica certa para aquele problema específico do meu paciente. Conseguir personalizar mais o tratamento e ver as ferramentas que a gente tem nas nossas mãos. Nós somos cirurgiões alfaiates. Perfeito. Cada tratamento sobre medida. Perfeito. Gente, sem palavras. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por vir aqui bater um papo. Já acabou? Eu agradeço pelo convite. Sabe, mas a Gisele tá aqui me cobrando. Aqui no ponto eletrônico. Tirou o tempo. Que é isso? Meninos, Maravilha. muito obrigada. Muito obrigado pelo Muito convite. prazer Foi um prazer, vocês foi aqui com todo a nosso de gente. estar junto com vocês aqui hoje. E esse papo não encerra aqui. Eu acho que a gente pode fazer um segundo momento mostrando depois os instrumentais, discutindo. Eu acho que, esse casamento é muito legal e eu confesso que eu sou fã com pouco conhecimento da Biportal. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. E parabéns também, sem contar a parte política, né? Porque ir pra Coreia do Sul sabendo que tem um vizinho perigoso atrás também é uma responsabilidade, não é? Tem uma história engraçada pra finalizar aqui. Quando eu tava em Seul, 5h30 da manhã eu tava dormindo, né? Aí de repente começa a tocar um alarme. Pim, 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 pim.
eu sem entender nada, cara. Tocava o meu alarme, o da minha esposa, e dava pra ouvir que também tocava em outros locais, né? Assim, dos vizinhos. A gente, quando abriu a mensagem, tinha uma mensagem do governo falando que tinha um míssil que a Coreia do Norte tinha lançado, que tava indo pra Seul. E que a gente deveria evacuar e ir para o local mais seguro. Só que eles não falaram para qual era o local. Eu sabia. Ele tava em coreano. Tava em coreano. Falei, o que eu vou fazer? Não sei pra onde ir. Aí eu olhei assim pra rua, pra janela, não tinha ninguém correndo. Véio. Falei, não, cara, ninguém tá correndo, não vou correr também não. Voltei a dormir, depois eu acordei, aí fui pro hospital, ninguém falando nada sobre isso, né? Nem comentaram. Deve ser algo assim, que eu imagino que já deva ter acontecido. Muito corriqueiro. Corriqueiro. E que as pessoas nem, sabe? Nem ligam aí, mais. Nem ligam mais. Missa. Mas depois eu descobri que o local mais seguro era o metrô. Era pra ter corrido pro metrô. Então, pra quem for pra Coreia, morar algum tempo lá, se você passar por uma situação parecida, corra pro metrô. Fica a dica. Maravilhoso. Sistema de metrô maravilhoso. Próximo episódio, talvez, dicas de viagem. Guia de sobrevivência na Coreia. Vai precisar, né? Bora pra próxima? Bora, José. E parceira, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, se você gostou desse papo, primeira coisa, compartilhe. O mais importante do que foi conversado aqui hoje não é a técnica, mas qual é o melhor para você. O seu cirurgião tem experiência, tem habilidade, tem know-how, é uma pessoa habilitada para fazer essa técnica. Converse, vá ouvir uma segunda opinião, não aceite uma primeira opinião. Coluna é uma coisa que não tem volta e as complicações existem mesmo com grandes cirurgiões. Nossa coluna se despede, agradece a presença dos nossos amigos e bora para a próxima.